Capítulo 4. O Todo. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta embaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial e a coisa em si mesma. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real verdadeiro e permanente, duradouro e atual de uma entidade. Embaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre há uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo do qual é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele entende que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado. Tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega ao seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e um refluxo, uma criação e destruição, nascimento, crescimento e morte. Se esse homem for um pensador ativo, ele entenderá todas essas coisas mutáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram sob o termo divindade sob diversos títulos. Outros chamaram-na eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não sendo necessário argumentos. Nestas lições, seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob nome de O Todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como destas almas iluminadas que galgaram elevados planos da existência e que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender pelo próprio todo a natureza e a existência íntima dele. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e será sempre incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjecturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo do infinito.
Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai de circuito em circuito no labirinto do pensamento, prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como o esquilo que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma, e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, qualidade, propriedade, característica e atributos deles mesmos e querem que o todo tenha emoções, sensações e outras características humanas que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero, tais como a inveja, o desejo de lisonjas e louvores, desejo de oferendas e adorações e todos os outros atributos que sobrevivem desde a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. A religião para nós é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características, as teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é para nós a investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às regiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem delgados caniços enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes para que aceitem estas definições. A menção delas serve para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica, mas conquanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas com sua existência que a mente humana é obrigada a aceitar, e o exame destas verdades forma um assunto próprio para investigações, maiormente quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós o convidamos a fazer estas investigações. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Na sua essência, o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. Número 1. O todo é tudo o que é real. Nada pode existir fora do todo. Número 2. O todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja e limite o todo. É infinito no tempo ou eterno. Existiu sempre sem cessar. Existirá perpetuamente, porque não há nada que o destrua. E ele não pode deixar de existir,
porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção, porque não há nada que o separe, divida ou interrompa a sua continuidade. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. Número 3. O todo é imutável. Não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será o todo. Nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. Como o todo é infinito, absoluto, eterno e imutável, tudo o que é finito, passageiro, condicional e mutável não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Você não deve ficar admirado e espantado com essas palavras. Não queremos te levar à ciência cristã fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Tenha paciência, que nós trataremos deste assunto em seu tempo. Vemos ao nosso redor que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo então simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente como são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não esteja na causa, nada evolui como consequente, que não tenha evoluído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão a matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então o todo é simplesmente energia ou força? Não é energia ou força como os materialistas empregam estes termos, porque energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou mente. A vida ou a mente não podem evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima. Nada é superior à sua própria origem. Nada evolui que não tenha involuído. Nada se manifesta como efeito que não tenha sua causa. E assim, o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente. E nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente para considerar esta questão, assim como os que pretendem que energia ou força seja tudo. O que é então no universo superior à matéria ou energia? A vida e a mente. A mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como vida e a mente, são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A mente infinita é muito superior em comparação à vida e à mente finita. O todo é a mente infinita vivente. O iluminado, a chama de espírito.